Nós te louvamos, Senhor. Ó Senhor, porque embora em meio a tantas dificuldades, nós permanecemos aqui. O Senhor tem nos suprido na vida da igreja. O Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor não tem nos deixado faltar a Tua palavra. Senhor, a palavra é essa que tem nos dado uma direção. Senhor, leva-nos a andar por esse caminho que o Senhor trilhou, e agora o Senhor está nos conduzindo. Abençoa-nos, Senhor, nessa micro-região. Abençoa cada igreja aqui representada. Abençoa todos os irmãos. Continua-nos, Senhor, nos dando esse fluir da Tua vida. Senhor, nós que somos esses trabalhadores, que fomos chamados por Ti, nessa hora final, nessa última hora, abençoa as igrejas, abençoa os irmãos. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos compartilharam, e também como o André compartilhou ontem, nós somos privilegiados. Primeiro, irmãos, porque a nós foi dada essa comissão especial de edificarmos a igreja. Os homens e até mesmo os cristãos hoje, eles têm se preocupado e têm gastado muitas das suas energias para edificar nomes, para edificar títulos, para edificar doutrinas em quem eles creem. Mas o Senhor nos deu a comissão de edificar a igreja. Não foi uma igreja. Porque se eu falar uma igreja, nós estamos falando de mais uma. No português isso se dá o nome de artigo indefinido. Uma igreja, pode ser qualquer uma. Mas o Senhor disse que edificaria a igreja. Artigo definido. Se eu tiver errado, as professoras de português que me corrijam. Eu posso ter perdido essa aula, né? Mas o Senhor nos encarregou de edificar a igreja. E para isso, Ele nos desvendou os seus mistérios. A gente ouviu ontem uma palavra de que Deus tem mistério. Em Efésios 1, nós lemos que esse mistério foi desvendado a nós. E o compartilhar de Eduardo hoje de manhã fechou com chave de ouro o que eu estava tocando na mensagem de ontem. Porque ele falou que esse mistério o Senhor desvenda a seus profetas. Não tem faltado profeta na casa de Deus. E esses profetas têm recebido de Deus não para ficar para eles ou para edificar eles mesmos, mas para dispensar para a igreja. E assim edificarmos todos nós. A gente ainda viu ontem, no livro de Atos, no capítulo 17, eu não vou ler os versículos para não tomar mais tempo dos irmãos. Sei que os irmãos estão com calor, e alguns até já com fome, né? São 10h30. Mas no capítulo de Atos, Paulo chegou a uma cidade chamada Atenas. O capítulo 17 de Atos relata isso. Porque diz que ele passou por Tessalônica. E em Tessalônica se juntou uma turma. E a Bíblia é bem clara de dizer assim, ó. Dentre a malandragem. Quer ver esse versículo? Sabia que tem esse versículo na Bíblia? Não. Versículo 5 do capítulo 17. Os judeus, porém, movidos de inveja,
trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Esse Jason era o homem que hospedou Paulo em Tessalônica, quando ele levantou a igreja em 3 semanas. Mas teve quem se opôs. E se juntou um monte de malandro, de gente sem futuro, para tentar matar Paulo. E aí dali os irmãos tiraram Paulo para Bereia, e de Bereia ainda teve perseguição. No versículo 13 diz que esses mesmos judeus souberam que estava sendo anunciado em Bereia, então foram lá excitar e perturbar o povo, e os irmãos tiveram que tirar Paulo, e Paulo foi parar em Atenas, como a gente viu ontem, o que aconteceu com ele em Atenas. Mas, irmãos, tudo isso tem muita importância, porque se eu e você estivesse fazendo a vontade de Deus, e passássemos por dificuldades, não vou dizer no futuro não, porque isso acontece todo dia. Quando eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, nós passamos por dificuldades. Né, Naldo? E o primeiro pensamento que vem é: eu estou errado, que eu estou passando por isso. Então Paulo aqui poderia pensar assim. Sim ou não? Poderia pensar: epa, está dando errado. Onde eu chego, perseguição, problema, dificuldade. Mas Paulo não pensou assim, porque ele estava convicto de que tinha um mistério de Deus a revelar, e Deus queria usar ele. Nós precisamos também ter essa convicção. Tem uma pesquisa no Brasil que diz que 40 milhões de brasileiros são cristãos evangélicos. 40 milhões. E o Senhor tem confiado a nós dispensar as verdades sobre a igreja para todos esses 40 milhões. Fora os 160 milhões de incrédulos, que a gente tem que pregar o evangelho. E sabe com quem Deus quer contar? Com você. Quantos nessa sala? Nesse auditório? Se juntarmos a população da cidade que nós moramos, quantas pessoas dá? Só Sapé tem 50 mil. Se for olhar o número de crentes em Sapé, tem mais de 3 mil. Quantos nessa sala Deus confiou os mistérios dele para desvendar? E às vezes nós estamos mais preocupados em brigar para saber se isso é verdade, se deve ser assim, se deve ser aquilo, do que de anunciar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem confiado a você. Você está mais preocupado em analisar se é certo ou se é errado, do que de dispensar. Irmãos, Deus está confiando que nós sejamos os despenseiros, aquele que recebe e repassa. Quem entra nesse caminho é abençoado. Quem entra no caminho de pegar as verdades, praticá-las e dispensá-las, recebe bênção. Tá? Vamos ver um texto. Está pronto o texto aí? Vamos ler esse texto, para a gente entender o que é que Deus quer de nós. Senhor Jesus. Primeiro versículo de Isaías 6,13 diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então, irmãos, ali fala de uma árvore chamada carvalho, tá? Eu queria só, antes da gente ler o texto, explicar um pouquinho o que aconteceu para o Brasil ser descoberto.
Um certo rei de Portugal chamado João. De onde vem esse nome na Bíblia? O último apóstolo vivo. Foi? A quem Deus confiou a revelação do Apocalipse e a revelação da vida. Esse homem plantou uma floresta inteira de carvalhos. E sabe para que era o carvalho? Para fazer navios, barcos. Lembra alguma coisa? Nós ouvimos ontem, a igreja é o quê? A arca. Então é uma madeira resistente o carvalho. E 12 caravelas, 12, esse número lembra alguma coisa ou não? Os apóstolos. 12 caravelas saíram de Portugal e descobriram o Brasil. Como era o nome do líder dessas caravelas? Pedro. Irmãos, isso não é simples ou mera coincidência. Isso tem a ver com o encargo de Deus. Então um cidadão chamado Pedro Álvares Cabral chegou aqui acompanhado de religiosos. Já dei aula de português, agora estou dando aula de história, né? E os religiosos não trouxeram nenhum ídolo. Eles eram do berço católico romano. Não trouxeram nenhum ídolo. Foi que eles trouxeram? Uma cruz. E ainda colocaram no primeiro monte que eles viram, colocaram aquela cruz e deram o nome de Terra de Santa Cruz. Irmãos, o Brasil tem uma porção especial no coração de Deus. Então, vamos ler agora o texto. O texto. Assim como o carvalho. Você pode se perguntar, por que o carvalho, se ele não dá fruto comestível? Por causa das características do próprio carvalho. Se você chegar em um bosque com muitas árvores e nele houver um carvalho, não há como não distingui-lo. Eles provavelmente será a árvore mais velha e mais alta do bosque. O carvalho tem uma média entre 500 a 1000 anos e alcança entre 30 a 40 metros de altura, ou seja, vida longa. Isso lhe proporciona uma característica sofrida, caule enrugado, raízes profundas, mas isso não tem nada a ver com a sua idade. Ele provavelmente será a árvore mais... Próximo texto. Assim como quem vive muito passa por muita coisa, o carvalho tem uma característica muito interessante. Quando ele passa por uma tempestade e recebe fortes pancadas de vento e chuva, seu tronco, que é uma das madeiras mais resistentes do mundo, não se quebra, mas se contorce, enverga e se molda ao vento. O carvalho tem forte resistência às situações da... Volte uma. O carvalho tem forte resistência às situações da vida. Por incrível que pareça, quanto mais nele se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas, pois suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade. Seu tronco se revigora e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente até se tornar nula. O carvalho se embebe de todas as consequências dos temporais e assim adquirem um aspecto desproporcional, exatamente como um ser que tivesse realizado um grande esforço ao longo da sua constituição. Chega mesmo a parecer entristecido. É o tipo de árvore que quanto mais forte o vento ou a tempestade, mais forte ele fica. Seu tronco se firma e ele não se quebra. Suas raízes não são profundas por causa dos longos anos de vida, mas sim porque quando a tempestade passa, ele procura aprofundar mais ainda suas raízes. Seu objetivo é permanecer em pé,
sem quebrar, firme e forte. Ao contrário de outras árvores, o carvalho não perde suas folhas no inverno. Continua frondoso, cheio de vida, mesmo no período mais difícil do ano. Ao que parece, Deus criou o carvalho para resistir. Quando Deus compara os seus a um carvalho, Ele sugere que é assim que as coisas deveriam ser para nós. Mesmo quando atacado por qualquer situação, seja ela natural como uma tempestade, fortes ventos, queimadas, ou seja ela o machado de um lenhador, o carvalho se determina a não sair de sua posição. E mesmo que seja derrubado por causa de suas raízes profundas, é muito difícil arrancar o toco que fica. E isso leva o carvalho a brotar e começar a crescer novamente. Nessa manhã você não se sente como um carvalho? Isaías ainda diz no capítulo 61, versículo 3, que nós somos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Irmãos, nós somos aqueles que o Senhor plantou. E nós temos tido experiências de sofrimento. Além da nossa vida humana ter tantas perturbações, ainda temos de vez em quando um fogo que surge no meio da igreja, destinado a provar-nos. Ontem a gente viu um versículo que diz que nós precisamos das tribulações. E até o irmão compartilhou, André compartilhou, que nós deveríamos até agradecer pelas tribulações. Porque a tribulação produz perseverança. E o Evangelho de Lucas diz assim: é na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. E a carta de Pedro fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Capítulo 1, versículo 9 de 1 Pedro. Então, irmãos, nós somos os carvalhos, plantados pelo Senhor, que aguentam as tempestades, que passam pelas dificuldades, e que se mantêm firmes. Mesmo que um lenhador venha e arranque, não tem quem tire o toco. E daquele toco, plantado junto às águas, renasce, ressurge e brota e pode dar os seus frutos. Nós somos esses. O Senhor hoje está precisando voltar. Os sinais exteriores já estão muito claros. Não sei se vocês sabem, mas acho que quarta e quinta-feira houve uma reunião na Argentina do G20. Os 20 países entre os mais ricos e os emergentes da terra. E os homens lá estavam querendo descobrir meios de se pacificar algumas situações. Era todo o tempo querendo que o presidente dos Estados Unidos conversasse com o da China, porque eles estão meio abalados, as relações. Que o do Brasil, não o que foi eleito, mas o que ainda está no poder, ainda está na presidência, conversasse com o da França, porque o que foi eleito diz que não vai cumprir o Acordo de Paris. E eles gastaram 2 dias de reuniões para tentar se apaziguar. Porque estão precisando que as nações se unam. Isso lembra alguma coisa?
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina desolação, como nunca houve na terra. André também falou ontem sobre o marxismo. Karl Marx, esse cidadão que eu passei 4 anos estudando ele, é o pai da economia. Ele que inventou essa ciência, ciências econômicas. E os 3 pilares que nós vimos ontem era a teoria dele. Derrubar o temor a Deus, se nós nos organizarmos, não precisamos de Deus. Quebrar os princípios da família, não precisa ter família, cada um é independente dentro de si. Filho não precisa de orientação de pai, pai pode ir para um lado, mãe para o outro, filho para o outro, está tudo certo. E o terceiro princípio e pilar da economia é acabar com a propriedade privada. Tudo é do Estado. E o Estado supre tudo. Vai ter alimento na mesa de todo mundo, vai ter comida, vai ter roupa. Só que na verdade, essas teorias socialistas, comunistas e econômicas, onde funciona, as pessoas vivem em desgraça. Não quero nem falar de Cuba, de Venezuela, de China, o poder concentrado na mão só de alguns, e o Brasil quase se torna um país socialista. Não quero defender partido nem acusar outro, mas Deus tem misericórdia dessa nação, por causa do Evangelho, porque Deus precisa do Brasil. Sabe o que é que os estudiosos bíblicos dizem do Brasil? Em todo o mundo, o Brasil é o celeiro de missionários para ganhar toda a terra. É isso que fala. E nós, irmãos, temos tido na vida da igreja todos esses anos, recebendo esse infundir de vida. Não, isso não acontece apenas para a gente contar uma história. Isso acontece para mostrar para mim e para você que Deus precisa de você e que Deus precisa de mim. Todo o nosso esforço hoje, vamos fazer um pouquinho de reflexão agora. Olhe para o seu dia. Acho que Dudu também compartilhou aqui, Eduardo. Que quando foi chegando, o Renan falou para ele: tem menos carro hoje que ontem. Tem bem menos irmãos hoje aqui do que ontem. Cheio de cadeiras vagas, né? 2 ou 3 irmãos vão pedir: chama os irmãos para frente, chama os irmãos para frente. Irmãos, eu acho que não era necessário a gente pedir para chamar os irmãos para frente. Quando nós chegarmos, é para termos aquele anelo de sentar na frente. Você não sabe o quão difícil é para quem fala olhar e ver os irmãos tudo no recanto. Tá calor? Tá. Todo mundo se abanando? Tá. Se abane, pode se abanar mesmo, pega os cadernos, pega as bíblias e se abane. Mas é por tão pouco tempo que a gente passa aqui, 1h30. Daí eu poderia perguntar para os irmãos: vamos cancelar essa reunião, não vai mais ter. Veja que tamanho do prejuízo seria. Ontem a gente ficou até 1h da manhã conversando da necessidade de estar nos ajuntando. Do quanto nós somos fortalecidos quando o Senhor nos junta. E o que eu quero mostrar é o que você tem dado. Qual o seu esforço para estar aqui.
Ninguém veio aqui apenas para ver os irmãos. Claro, ver os irmãos é um item. Mas a gente vem aqui por causa da palavra que está nos alinhando e nos dando uma direção clara de como prosseguir. E se nós fizermos uma pequena reflexão de quanto nós gastamos o nosso tempo para as nossas coisas, em 24 horas num dia, a gente vai achar aí pelo menos 10 horas. Os que estudam, se concentram em estudar. Os que trabalham, se esmeram no trabalho. Isso está tudo correto. Mas nós precisamos avaliar o quanto nós damos de esforço para o Senhor. Por que essa sala não tem o tanto de irmãos que tem ontem? Eu sei. Porque se fosse por mim mesmo, eu estava dormindo até agora. Domingo é o dia de dormir. Tem uns que dizem assim, eu também sou filho de Deus. Não é? A gente foi dormir mais de 1 da manhã, né? Então, dormir até 10 seria normal. Mas eu não posso fazer isso. Porque alguém pagou um preço por mim. Um preço incalculável. Os times de futebol pagam um preço aí pelos caras, pelos jogadores de futebol. Perde um gol, não está nem aí. No final do jogo está tirando selfie. Ele está lá preocupado em fazer gol? Está lá preocupado em dar sangue para o time nenhum? Está preocupado é com os valores que entram na conta dele. Quando está um time atrasado, o time não pagou não, o jogador entrou em campo, mas não recebeu o salário não. Pode olhar, perde. Uma vez eu vi um jogador dizer assim, porque um repórter perguntou, fulano, o presidente disse que pagou o salário. Ele falou assim, ele finge que paga, não, eu finge que jogo. A motivação dele é só dinheiro. E a sua? Nós não estamos aqui para receber nada, pelo contrário, até a gente paga para vir. Por quê? Porque o nosso esforço tem que ser para seguir o Senhor. O Senhor está desvendando mistérios. E nós não estamos aqui como jogador de futebol não, para fazer selfie. Ah, fazia um mês que eu não via Naldo, amém Naldo? Vamos tirar a foto aqui para eu botar no meu Facebook. Não é para isso, pode até acontecer isso, é normal. É que a gente se encontra de vez em quando, é normal, bater foto e bota no Instagram, não tem problema não. E no Facebook. Mas nós estamos aqui porque Deus nos comissionou. Agora a questão é, que valor você tem dado a essa comissão? No primeiro sofrimento, na primeira tempestade, na primeira intempérie, você foge ou você resiste? Como um carvalho, que na hora de construir o barco para atravessar o oceano, é você que vai ser usado. Na hora que Deus precisa, em meio a uma geração pervertida e corrupta, é você que Deus vai usar. Senhor Jesus. Irmãos, e principalmente, quanto dessa palavra tem trabalhado em você? Quanto dessa palavra tem servido para mudar você? Eu preciso fazer essa reflexão. Tantos anos na igreja. Já mudou? Como está o meu comprometimento com aquilo que Deus está falando? Os atenienses, como a gente viu ontem, estavam preocupados. Agricultura. Tem um Deus que responde pela agricultura.
E se a terra não está dando, é porque Deus está castigando. Eles só iam a Deus por medo. E um Deus ainda com letra minúscula, não era o verdadeiro Deus. Adoeci. Aqui nós vamos para o hospital, não é isso? Alguém adoece, passa mal, vai para o hospital. Na Grécia, os hospitais eram templos do deus Asclépio. E se você entrasse naquele templo e melhorasse, foi aquele Deus que lhe abençoou. Se você entrasse naquele templo e morresse, foi Deus que castigou. Então eles faziam isso e estudavam essas divindades, porque eles queriam reconhecer e conhecer o verdadeiro Deus. E Paulo falou para eles: esse Deus desconhecido aí, que vocês adoram sem saber, esse é o verdadeiro Deus. Mas aí, irmãos, tem um versículo acredito que seja 1 Coríntios, eu não anotei esse versículo na minha sinopse, mas que diz que os judeus procuram sinais e os gregos buscam sabedoria. É 1 Coríntios 1:22. Por favor, vamos ler esse versículo. 1 Coríntios 1:22. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:22 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Eu pergunto para você, você está vivendo a vida da igreja hoje? O Senhor tem lhe dado várias revelações. Você está buscando o quê? Sinais ou sabedoria? Muitas vezes nós estamos vivendo a vida da igreja e o Senhor, por exemplo, anuncia um encargo: vamos realizar isso. Aí o Senhor está contando com um batalhão que somos nós, doido que nós demos um passo à frente para praticar. Aí você ouve o encargo e dá um passo atrás. E diz mais assim: espera aí, vamos ver primeiro se dá certo. Se der certo lá em tal canto, talvez a gente pratique aqui. Você está esperando um sinal. Você está igual os judeus. Irmãos, quando Deus fala, Ele quer da nossa parte uma reação instantânea e imediata para praticar. Vamos pregar o Evangelho. As igrejas estão saindo para visitar cidades. Aí Mari sai, Guarabira sai, Solânia sai, Bananeiras, Sapé, Itabaiana, Mamanguape. Todos estão saindo. Quantos dessas cidades estão saindo? 2019, eu creio que é um ano de bênção. Nós vamos colher muitos frutos daquilo que o Senhor falou durante esses anos. Sapé está saindo para 2 cidades, né? Pilar e Inhauá, né? Que pertence a Sapé, e a Cuité de Mamanguape. Quantos têm ido? Mas você fica naquela: eu vou ver. Quando tiver 30 irmãos lá, que as reuniões já tiverem todas boas, eu vou. Aí toda semana os irmãos saem, toda semana são aqueles mesmos que vão. Porque creram no falar dos profetas. E botaram o pé no mar e o mar se abriu. E assim Guarabira está saindo para Belém. Tem até os irmãos de Belém aqui, né, hoje? Amém. Ali, os irmãos de Belém. Graças ao Senhor, estamos juntos. Itabaiana está saindo para São José dos Ramos.
Aí os irmãos de Itabaiana, quantos têm ido? Deus quer contar com todos. Não com algum grupo, né? Aí hoje é dia de saída, irmão, bota no grupo da igreja, vamos para tal lugar. Cric, 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 cric. Ninguém fala nada. Visualiza a mensagem e fala, não, aí não é comigo não, isso é negócio para Paulo Marinho, Israel, Beto, Joaquim, alguns, não é para mim. Eu vou assistir o futebol, porque é logo na quarta-feira. Eu não vou perder minha novela para empilar. Pode não falar, mas o sentimento é esse. Passei o dia trabalhando, eu estou cansado. Todos estão. Deus conta com uns, mas quer contar com todos. Irmãos, essa parábola que nós lemos e o título da mensagem de hoje, trabalhadores da última hora, é misericórdia de Deus. Não sei se os irmãos prestaram atenção. Lá fala que saiu de madrugada o pai, o dono da vinha, e assalariou pessoas no início. Aquele horário ali era 6 da manhã. Tá? Depois diz que ele assalariou na terceira hora dos judeus, isso é 9 da manhã. Depois diz que ele assalariou na sexta hora, meio-dia. Tá? Depois vocês vão pesquisar bem direitinho na Bíblia e vai ver isso. Por fim diz que ele assalariou na 9ª hora, 3 da tarde. Seguindo esse princípio de Deus, ele teria assalariado até a 9ª hora, porque era de 3 em 3 horas, 6, 9, 12 e 3. 4 tipos de pessoas que ele chamou: Abraão, Moisés, os apóstolos, um grupo de irmãos para reformar as verdades e para chegar até os nossos dias, para vivermos a igreja. 4 tipos de pessoas: Abraão, Moisés, os apóstolos, os últimos apóstolos. E não sei se vocês sabem, 2019 está completando 100 anos que o Senhor mostrou a visão da igreja Watchman Nee. Então, seguindo esse princípio de 3 em 3 horas, não tinha mais ninguém para chamar. Mas por misericórdia, na 1ª hora, ou seja, na 11ª hora do dia, que se refere ao nosso horário 5 da tarde, ele chamou os últimos trabalhadores e disse assim: estão fazendo nada aí não? Não. Ninguém contratou? Vá para a vinha. E no final, ele pagou o salário igual a todos. Isso está se referindo a Hebreus capítulo 11, que diz, que fala dos heróis da fé, e Paulo no final diz assim: para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Então era necessário chamar os trabalhadores da 1ª hora, da última hora. Quem são eles? Nós. Eu e você. Ele não chamou pessoas para conjecturar, para estudar, para analisar e depois entender para praticar. Ele chamou pessoas porque ele tinha uma necessidade, concluir o mistério da vontade dele.
E você precisa saber que essas pessoas que ele chamou por último, é você e eu. Somos nós. Deus quer contar conosco. Agora, para Ele contar comigo, para Ele contar com você, depende da minha e da sua disposição. Depende do quanto você quer se deixar trabalhar por Deus. Você conhece alguém que se fechou ao trabalhar de Deus? Quem aqui não conhece? Eu não conheço ninguém que um dia trabalhou para o Senhor, reuniu, era firme, de repente deixou de reunir. Quem aqui não conhece uma pessoa assim? Todos conhecem. E se eu não me abrir para o trabalhar de Deus, eu serei o próximo a ficar fora. Porque Deus só conta com quem quer. Quem não quer, Ele não pode fazer nada. Abraão, nós vimos ontem também isso, tá? Essas mensagens que nós ruminamos para falar com os irmãos, foi uma conferência dada em Minas Gerais. Então as mensagens elas são juntas, tanto com o encargo que nós estamos desfrutando no alimento diário, como aquilo que o Senhor está falando para as suas igrejas hoje. E André fala ontem de Abraão. E Abraão, quando foi chamado por Deus, havia ainda pessoas da geração de Noé. Irmãos, não sei se vocês já conceberam essa ideia. Deus se entristeceu de ter criado o homem e resolveu destruir tudo num dilúvio. Mas ele achou graça diante de um homem chamado Noé e instruiu Noé a construir uma arca. Quem lembra o que está escrito na Bíblia das pessoas que foram salvos naquela arca? Noé, quem mais? Sua esposa, 3 filhos e 3 esposas dos filhos, as noras de Noé. Sabe o que é que mostra isso? A salvação de Deus é para a sua família. Quando você estiver saindo para a expansão, cheio de encargo para pregar o evangelho, não esqueça de levar seus filhos. Não fique dizendo assim, não, o menino tem que estudar. Tem que estudar, mas precisam nos acompanhar. É difícil, sabe por quê? Porque eles querem estar nos quartos dele com o smartphone, navegando nas redes sociais. Parece que existe isso nas casas, né? Os filhos de Noé não dizem em nenhum lugar que eles queriam edificar a arca. E muito provavelmente, tudo que se falava contra Noé, os filhos também sofriam. E quando houve o dilúvio, depois do dilúvio, Noé ofereceu a Deus, mas Noé também falhou. E um filho de Noé expôs a falha do seu pai. Quantos dos nossos filhos, por não estarem desfrutando daquilo que nós desfrutamos, vez por outra,
chama o pai de coroa, chama o pai de véi. As mesmas gírias que estão no mundo. Sabe por quê? Porque seu filho está no mundo e você nem percebe. Noé lutou, mas salvou os filhos. Nós precisamos lutar e salvar nossa família. O lugar da nossa família é nessa arca. Não é fácil, mas não é impossível. E aí, esse filho de Noé já expôs sua nudez e gerou um camarada chamado Cush, que povoou a terra do Egito, a África. E de Cush surgiu um cidadão chamado Nimrod, ou Nimrod, como alguns preferem chamar. Nimrod era bisneto de Noé. Sabe que quando Nimrod começou a construir e começou a incentivar aquele povo a se rebelar contra Deus, Noé ainda estava vivo. Não se respeitava mais nem o fato de Noé falar que Deus havia acabado tudo tempos antes, num dilúvio. Pelo contrário, eles reagiram para se organizar, para dizer assim: pode vir dilúvio agora, a gente não morre mais não, tem uma torre. Só que Deus já tinha feito aliança com Noé, de não mais acabar com o dilúvio. Mas irmãos, tem algo que fez diferença na vida de um homem, depois daquela situação de Babel. A gente viu ontem, vamos ver de novo hoje. Atos, capítulo 7. Amém. Atos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2, isso aqui é uma pregação de Estevão. Estevão estava falando isso, quando estava se defendendo perante os seus acusadores. Ele falou assim, Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Se você for conferir com o Antigo Testamento, em Gênesis só diz que Deus apareceu a Abraão quando ele estava em Harã. E diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, com seu pai. Mas Estevão deixa claro, e se está na Bíblia é verdade, Estevão deixa claro que Deus apareceu a Abraão desde a Mesopotâmia. Quando ele estava em Ur dos Caldeus, naquela situação após a Torre de Babel, Deus apareceu para Abraão. E o interessante é que aqui é bem claro, ele diz assim, ó, o Deus da glória apareceu a Abraão. Eu pergunto para os irmãos, o quanto o Deus da glória tem aparecido para você? Sabe quantas vezes Deus da glória quer aparecer para você? Todo dia, toda hora. Nós aqui não o consultamos, nós aqui não buscamos essa aparição, e aí ficamos muitas vezes passando pelas dificuldades, passando pelos sofrimentos e pelas tribulações, sem Deus.
Não é Deus que castiga, não. É nós que não o buscamos. E ficamos entregues à nossa própria sorte. Mas aqui diz que Deus apareceu a Abraão. Vamos substituir esse versículo pelo nosso nome. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu, cite seu nome. Deus quer aparecer para você. Senhor Jesus. Irmãos, o versículo de Efésios, que a gente viu ontem, eu vou fechar aqui que eu não sei mais onde eu estou aqui não, me perdi. Efésios capítulo 1. Eu quero compartilhar o que o Senhor falou para mim nesses últimos dias, através dessas mensagens. Foram 4 mensagens selecionadas, e André estava falando ontem para mim da dificuldade que é juntar 2 mensagens, com tantos pontos de riqueza, em uma mensagem de 50 minutos. E aí eu peguei as outras 2 e também realmente isso aí mesmo. 1 de Efésios 9 e 10 diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, bom prazer, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Essa palavra plenitude, lhe lembra o quê? O desejo de Deus é que todo homem seja o quê? Salvo. E chegue ao pleno conhecimento. Irmãos, esse pleno conhecimento não é conhecer os 66 livros da Bíblia. Gênesis, tantos capítulos. No capítulo 1, criação. No capítulo 2, no capítulo 3, queda do homem. No capítulo 4, isso. 5, chamamento de Noé. 6, a queda. 7, não é isso. Não é esse pleno conhecimento. Buscar entender o que Deus fez por meio da sua palavra é se comunicar com Deus. Isso nós precisamos. Mas ter o pleno conhecimento, chegar a essa plenitude, sabe o que é? É as riquezas de Deus estão depositadas em mim, e isso muda meu viver. Se eu conhecer e continuar o mesmo, não adianta de nada, eu estarei igual os atenienses e aos gregos. Eu preciso conhecer, porque essa palavra tem que se tornar plena em mim, o meu viver que tem que ser diferente. Eu queria até brincar com os irmãos e dar um exemplo bem claro de plenitude. Vem cá, Neto, por favor. Quando eu vim para o CEAP, em 2009, o povo dizia assim, alguns me diziam, você é doido, você vai lá passar fome. Diziam sim. E saiu muita gente daqui com raiva dizendo que aqui a gente passava fome. Ele sozinho não, eu também. Israel, chegou bem magrinho aqui. A gente ri, irmão, mas isso aqui é plenitude. Isso aqui é um exemplo claro de que a gente passa fome aqui. Do que o cuscuz é capaz de fazer. Graças a Deus que apareceu aí umas taxas meio altas, que Neto está reduzindo. Para poder conseguir dirigir a van, porque não estava mais conseguindo não. Obrigado, Neto. Mas irmãos, plenitude é fazer com que o que se tem para desfrutar, seja realmente parte do nosso viver. No CEAP passa fome. Passa não. Neto engordou, eu engordei, Israel engordou, Edeilson engordou, todo mundo que vem para cá engorda.
Será que estão comendo fermento aqui? Não, é cuscuz, é feijão, carne, suco, macaxeira, inhame, plenitude. Nessa terra tem de tudo. Estamos no período das mangas, né? Já prepararam uma caixa de manga para eu levar. Vou desfrutar da plenitude das mangas do CEAP, que passei 8 anos e meio desfrutando. Não parei ainda, continuo desfrutando. Plenitude, irmãos, é o que você tem à sua disposição, fazer parte do seu ser. Nós não podemos ter tanta riqueza na nossa mesa, e aquela riqueza não tem nada a ver comigo. As pessoas dizem assim: o Brasil é um país rico. É ou não é? Mas não é pleno, porque os habitantes não desfrutam dessa riqueza. Quem desfruta é uma meia dúzia. Na igreja não é assim. Deus tem as riquezas, dispensa por meio dos seus profetas, e essas riquezas precisam fazer parte do nosso ser. O que Deus está avaliando é o quanto você tem recebido das riquezas que Ele tem dispensado, e essas riquezas têm a ver com você. Tem coisas, irmãos, que é básico. Eu pergunto para os irmãos: a Bíblia é uma riqueza de Deus deixada para nós? Todo mundo concorda? Alguém discorda que a Bíblia seja uma riqueza de Deus deixada para você? Ninguém discorda. O que ela tem a ver com você? O que ela dirige seus passos? Quando o Senhor fala: buscai o reino e a justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, o que tem a ver isso com você? É isso que Deus está perguntando sobre plenitude. É isso que Ele está querendo dos trabalhadores da 1/10 hora. Irmãos, trabalho final em qualquer edificação não se chama qualquer pedreiro. Tem que ser perito. Ninguém vem aqui nesse auditório olhar o prumo das paredes, se está aprumado ou não. Mas se entrar e ver a cerâmica mal sentada, é a primeira coisa que vê. Diz assim: ou essa cerâmica é de terceira, ou quem sentou não sabia. Não é? Os pedreiros que estão aí me ajudem. Não é? O trabalho de um perito é um trabalho especial. Os trabalhadores da última hora, da 1/10 hora, ou da 11ª, como queiram chamar, é o trabalho especial de conclusão do prédio. E essa conclusão precisa de plenitude. E essa conclusão precisa de que a riqueza que Deus dispensou faça parte do seu viver. Se eu sou uma pessoa rude, ignorante, será que eu estou ficando pior porque estou ficando velho? Se eu estou e não estou me corrigindo, a plenitude de Deus não está entrando em mim. Se eu tenho 20 e poucos anos de casado e continuo brigando com minha esposa, continuo me engalfinhando por qualquer coisa, a plenitude de Deus não está entrando em mim. A riqueza de Deus está sendo dispensada, mas essa riqueza não tem nada a ver comigo, porque eu continuo o mesmo, ou até pior. O que Deus está esperando de mim e de você é isso. Que o dispensar dele mude sua vida. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12. Vamos ler o versículo 5, tá? Isso tem muito a ver com nossa história. Versículo 5 e o versículo 6. Quando eu digo nossa história, eu estou me referindo ao Brasil. As igrejas no Brasil, a América do Sul. Aquilo que Deus tem dado a nós como porção. Quando o Senhor nos revelou esse texto, há 18 anos atrás, muitos ficou dizendo assim, o filho verão é só a África. Não, é também na África. Mas porque o mapa parece com um feto em formação, e o mapa da América do Norte parece uma águia, e o mapa da América do Sul parece um lugar onde a águia vai pousar, e o mapa da Europa com a Ásia parece um dragão, e o irmão Doug teve essa revelação de Apocalipse 12, começou a se ventilar que o filho varão é só a África. Não! Mas precisa ser gerado lá também. E aí, quando diz aqui, ó, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Sabe quem é o filho varão? São os vencedores vivos, que eu e você tem chance de ser. Vai haver um período, irmãos, de grande tribulação, mas aqueles que são vencedores serão poupados dessa grande tribulação. E esse filho varão vai reger as nações. Não vai ser eleito para ser presidente do Brasil. Que os homens acham que é uma honra isso. E até é, humanamente falando. Mas nós, como os vencedores e no filho varão, seremos aquele que vamos reger as nações. Estaremos com o espírito salvo, com o corpo incorruptível e com a alma saturada do espírito. Não vai precisar levantar oferta para ir na África. Eu, como vencedor, fazendo parte do filho varão, posso me achar na África, sem ter que pegar avião. Depois, vamos ajudar os santos nos Estados Unidos. Passa para os Estados Unidos sem precisar de visto. Porque o filho varão vai reger as nações. E segundo a parábola dos talentos, aquele que multiplicar seus talentos, vão receber cidades para governar. E eu tinha um sonho na minha adolescência de ser prefeito de Santa Luzia. Eu não vou ser prefeito de Santa Luzia só não. Se eu me tornar um vencedor no filho varão, eu vou reger nações. Eu não vou ser prefeito não, eu vou ser governador. E não é da Paraíba não, eu vou governar nações. E no sozinho ninguém chega, todos nós juntos. Como filho varão. O versículo 6 diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto. Segundo esse exemplo do mapa mundi, o deserto é aqui. Então todos os cristãos da época que não forem vencedores vão precisar se refugiar aqui. O CEAP vai abrigar um bocado de gente para fugir do ataque do anticristo. Quer coordenar o CEAP nesse tempo, Israel? A vaga de coordenador vai estar aberta. Quem quiser ficar aqui para coordenar, eu por isso saí logo antes. Deixei a bola na mão de Israel. Israel agora se vire. Coordena aí na grande tribulação. Passa a bola para outro. Ninguém quer ficar, irmãos, mas aqui vai abrigar muita gente. A estância, a árvore da vida, os locais de reunião nas cidades. Percebe que a nossa responsabilidade é grande de levar essa palavra dos dias finais para todos os filhos de Deus. E muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, ele discute. Não morre e não entende isso. Não, irmão, não é assim não. Se pecar, perde a salvação. Não, irmão, não perde salvação não, vai para o céu. Irmão, ninguém vai para o céu não, o céu vem para cá.
Apocalipse 21 diz que eis que a Nova Jerusalém descia do céu para se mesclar com Deus, se mesclar com o homem. Não é tempo para falar sobre essas questões, depois a gente fala. Mas acontece que haverá um período de grande tribulação e os cristãos do mundo inteiro vão fugir para o deserto. O deserto é aqui. Mas nós não vamos mais estar aqui. Vai ter alguém que vai ter que cuidar. Não queira ser esse alguém. Não queira ficar, queira estar no filho varão. Irmãos, nós só vamos estar no filho varão se a plenitude do que Deus fala fizer parte da nossa vida. Se tudo que Deus fala entra em nós, tem irmão que diz assim, precisamos entrar nas verdades. Sim, precisamos, mas nós precisamos entrar na verdade para que as verdades entrem em nós e mude nosso ser, e mude nossa constituição de homem caído, de homem que vive em Adão. Por que é que na quarta-feira que os irmãos vão sair para a expansão, eu prefiro o futebol? Porque eu estou em Adão. Por que que na quarta-feira que os irmãos forem sair para a expansão, eu prefiro a novela? Porque eu estou em Adão. Tem irmãos que estão na reunião no domingo e fica doido para terminar. Aí diz, é porque aqui é perigoso. Não, é porque quer ir assistir a dança dos famosos no Faustão. A gente ri, mas é verdade, irmãos. E isso pode já ter até acontecido com você. Você está aqui e não se lembra mais disso pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, essa plenitude de Deus. Eu tinha o encargo ainda de falar sobre o programa O Livro na Minha Mão. Mas eu não vou nem tocar nos detalhes. O livro na minha mão existe por amor a você. Eu não sei se vocês sabem, mas a editora Árvore da Vida, que muita gente pensa que nada em dinheiro, só tem até hoje, porque tem irmãos que ganham muito dinheiro e oferta. Autores famosos, quando lançam um livro, ele lança 1 milhão de cópias. A editora às vezes lança 5 mil e encalha, porque nem os irmãos que estão no nosso meio compram. Quando surgiu o programa O Livro na Minha Mão, foi para quê? Não foi para vender mais livros, não aumentou a tiragem dos livros, não. Foi para que você e eu pudéssemos nos organizar nas nossas finanças, a fim de termos um livro na nossa mão. Porque os livros saíam e a gente não comprava. Fazem 17 anos que a gente está vivendo de tempo integral, né, Carlinhos? Carlinhos faz 17, eu faço 16. Porque eu entrei em 2002 para servir em tempo integral. E nós já vimos a editora quebrar várias vezes. Quebrar, irmão, vamos fechar as portas. Não tem mais condição de emitir livros. E de repente chegar um irmão, não, eu quero ofertar. Está aqui, 500 mil reais para imprimir livro. Porque os nossos livros não dão lucro. Não tem lucro em livro. A editora emite 5 mil. Você pega um livro desse que você tem, do programa Livro na Minha Mão, e veja quantos livros a editora imprime. E não é nem ela que imprime, é terceirizado, porque não tem condição de comprar equipamento, de acompanhar a tecnologia dos equipamentos de gráfica. É terceirizado, lá no final tem onde foi impresso o livro. Os livros só existem porque isso é um mandado de Deus. Porque nós falamos, e muitas vezes o que nós falamos para os cristãos gera contenda. Mas quando o livro chega, ninguém briga com o livro. Ah, está errado, rasga e joga fora. Ninguém faz isso.
Lê, aí lê de novo. Num dia que está bem preocupado, eu vou procurar um livro para ler. Quando vai ler, puxa, revelação de Deus, eu não tinha visto isso. Agora você falando com ele, você pode até ganhar um intrigado. O livro tem paciência, fica guardadinho lá, até a hora que a pessoa pega e lê. Muitos irmãos já deixaram de reunir por mente analítica, mas muitos já voltaram por conta dos livros. Eu conheço um irmão que disse assim: todos os meus livros estão guardados numa caixa, eu não estou reunindo, mas quando eu precisar eu sei onde eu encontro. Claro, não está certo isso. Eu falei até para ele assim: quando você precisar e se você morrer antes, no pecado que você está cometendo. E ele esfriou, ficou branco, mas também não voltou a reunir. Deus tem a misericórdia dele. Mas irmão, os livros são para nos salvar. É para que a plenitude do que Deus fala entre e faça parte da nossa vida. Eu já vi irmão dizer assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não tem problema, pode ler sem entender, um dia Deus lhe revela. Agora lê o livro que você entenda a Bíblia. Então o programa Livro na Minha Mão, sabe para que existe? Porque quando chegavam os livros, os lançamentos, você sempre dizia assim: eu estou sem dinheiro, não quero não. Nunca chega o livro, o lançamento, quando a gente está folgado, sobrando de dinheiro, não é isso? Mas se você se dispõe a pagar R$25 por mês, você tem os 6 alimentos diários do ano, os 6 lançamentos e 12 jornais. Não precisa ser matemático para ver que essa conta não fecha. Para ver que R$300 não dá para cobrir 12 livros e uma assinatura do Jave. Precisa ser matemático para isso. 12 livros a 25 já dá os 300, a assinatura do Java é 50, 350. E você investe 300 e não paga frete. Irmãos, o livro na minha mão é para dar oportunidade a você, para ter a plenitude daquilo que Deus está falando. Ter a chance de que a palavra de Deus que está sendo falada se deposite em você. E você se torne pleno. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é o conhecimento que os atenienses buscavam, que os gregos buscam. É o conhecimento que transforma vidas. Uma vez, eu conversando com Pedro, na van, a gente viajando de Alagoas para cá, aí Pedro Donga, ele falou assim: Chico Zé, você sabia que se você não tivesse entrado para a vida da igreja, você estava preso? Eu tive um medo. Aí eu disse: como assim? Ele disse: você começou na sua vida política com quantos anos? Eu disse: com 19. Você tinha crescido. E talvez você fosse um deputado. Lava Jato. Sérgio Moro nas suas costas. Podia ou não? Dinheiro eu não tinha, mas vontade eu tinha. E se não fosse a igreja, eu estava até hoje pendurado. Casamento talvez não existisse mais. Né, Luciana? Ela sabe o que sofreu. Os primeiros anos de vida de casado da gente, eu era vereador. Ela sabe o que sofreu. As irmãs quiserem depois perguntar a ela. Mas o Senhor me salvou. E eu não estou preso. Eu estou livre para pregar o Evangelho. Para cooperar com os irmãos. Para que juntos nós sejamos o filho varão. Jesus é o Senhor. Então, tem 15 minutos ainda antes das 12. O que a gente faz? Pequenos grupos? Ou chama os irmãos aqui para compartilhar? As duas coisas, né? Vamos ruminar em pequenos grupos essa palavra. E depois nós vamos trazer aqui 5 irmãos para falar. 2 minutos para cada e concluir a reunião. Jesus é o Senhor.